Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Efésios 5, a partir do versículo 15. Nos diz assim a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, ó Pai bendito, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, pela orientação da tua palavra, porque usaste teus servos para escrever toda a tua revelação. Te louvamos, ó Pai, pela vida daqueles que deram suas vidas, passaram por perseguição, para que essa palavra fosse preservada, para que hoje pudéssemos ter acesso à tua palavra e desfrutar dos ensinamentos que ela contém, desfrutar da tua doce palavra, essa que nos ilumina, essa que é lâmpada para os nossos pés, essa que nos guia para a tua verdade e nos leva a ti. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de edificação. Abre, Senhor, as nossas mentes para ouvir da tua palavra, entender e guardá-la em nossos corações, para que possamos viver assim como tu queres, como servos teus que andam na contramão desse mundo. Muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre os teus servos, pela bênção de poder ler e ouvir da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos. Essa é a nossa oração em nome de teu Filho. Amém. Meus irmãos, seguindo aí o nosso tema de pregações sobre família, eu gostaria de falar hoje com os irmãos sobre a família que anda na contramão do mundo. Por quê?
Certa vez, uma colega de trabalho veio me dizer o seguinte: a Bíblia ela é machista e misógina. Então, daí gerou uma grande discussão sobre por que ela achava isso. E, infelizmente, é isso que o mundo enxerga. Os princípios cristãos, o modo de vida que temos, não se encaixa com as ideologias que são apresentadas hoje. E logo eles taxam de, não, isso é machismo. A Bíblia ela é muito machista. Mas o que é que a Bíblia nos ensina sobre isso? Nós lemos um texto que vai falar que a mulher ela deve ser submissa ao marido. Aqui existe o machismo e a mulher está sendo oprimida por conta disso. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Veja que Deus ele nos ensina princípios. Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que criou o homem, deu função a cada um dentro do lar, sabe como todas as coisas funcionam. Os princípios que Deus nos dá para que apliquemos dentro da família, funcionam ou não? Estão de acordo com aquilo que o mundo acha que é correto? Então, vejamos o texto. Ele começa instruindo as mulheres. Então, percebam o seguinte. Primeiro, vamos entender um pouco do contexto. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, a igreja passa por dificuldades. A igreja é muito influenciada, onde ela estava inserida por conta de idolatria. Havia culto ao imperador, havia culto a vários tipos de deuses. E aqui Paulo começa instruindo a igreja, a partir do versículo 15, como eles devem agir no meio desse mundo. Porque havia ali um culto ao deus Dionísio, em que eles se embriagavam e acreditavam que com isso, naquele ritual que eles faziam, eram os deuses que estavam ali entre as pessoas, e por isso que eles ficavam com toda aquela euforia, tocavam músicas, mas era embriaguez. É possível também que a orientação de Paulo quanto ao não vos embriagueis seja por conta de que, em meio às dificuldades, muitos recorriam ao vinho para ficarem mais alegres e deixarem os problemas de lado. Há essas possibilidades. Então, ele orienta que os cristãos eles devem agir com prudência, não sejam como nécios, como aqueles que desprezam a lei de Deus, mas buscai saber qual é a vontade do Senhor. E ele vai dando vários pontos em que você não deve fazer e, em contraste, como você deve agir. Exemplo, versículo 18 ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Então ele deixa muito claro que tais práticas apenas trariam problemas para a igreja. Não sei se porque esse problema já estava dentro da igreja, ou a influência era muito forte. Ele orienta esses irmãos para que eles tomassem cuidado com isso e não permitissem que esse tipo de práticas entrasse no meio da igreja. Ou seja, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É interessante esse texto porque ele vai descrever aqui o que é se encher do Espírito. Ele vai dizer, versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Fazendo isso no meio de vocês, vocês estão se enchendo do Espírito, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai graças. Façam isso entre vocês, mesmo em meio a dificuldades. Em tudo dai graça. Saiba que Deus é aquele que controla todas as coisas, nada foge ao seu controle. Ele sabe o propósito de todas as coisas. Ainda que você esteja em dificuldades, deem graças ao Senhor, porque até mesmo nas dificuldades Ele está trabalhando em nossas vidas, Ele está lapidando o nosso caráter, estamos sendo aperfeiçoados cada vez mais como filhos dEle. E versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja que a orientação que a gente encontra nas cartas é que os irmãos eles devem sempre amar uns aos outros, perdoar, considerar cada um superior a si mesmo. Essa é a orientação que nós temos na palavra de Deus. E aqui de novo, sujeitai-vos
uns aos outros. Como a gente faz isso? E aí ele entra falando sobre o lar cristão. E esse texto, ele está conectado também com esse anterior. Como você se sujeita dentro do lar. Veja que é muito bom e é fácil a gente aqui no meio da igreja agradar os nossos irmãos, falar palavras de carinho, dizer que eu te perdoo, eu te amo, mas é muito difícil dentro do lar, com as pessoas que a gente convive, com pecadores como eu, e ali no convívio, onde muitas vezes há discussões, você ter essa prática de se sujeitar uns aos outros. Então, notem que a família que anda na contramão do mundo é uma família que ela não é egoísta, ela não se preocupa com os seus próprios princípios, mas ela se coloca em favor da sua família, em cada um que faz parte daquela família, ela se sujeita ao outro. E veja, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, primeiro, é ruim servir a Deus? Há opressão em você se sujeitar a Deus e se submeter a Ele? De forma nenhuma. Mas é esse o modelo que ele dá aqui para as mulheres. Sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Por quê? O Senhor é aquele que dá a vida pela igreja. O Senhor é aquele que passou por humilhação para que a igreja fosse livre, para que houvesse reconciliação com Deus. O Senhor, ele se entrega pela igreja que ele ama. Da mesma forma, o marido sendo o provedor do lar, a mulher deve reconhecer essa função dele, o modo como ele deve se entregar pela sua família, o modo como ele se humilha, ele protege aquela família a quem ele ama. Sendo assim, ela também respeita, reconhece essa autoridade, e a esposa então se sujeita ao seu esposo. Vão dizer mais o seguinte: olha, mas isso aí é apenas cultural. Na época, as mulheres tinham que se submeter, porque a mulher era inferiorizada. Veja, Deus não inferioriza a mulher. Diante de Deus, não há diferença entre o homem e a mulher. Somos iguais perante Ele. O que é que muda aqui? Dentro da instituição do casamento, Deus deu papéis distintos a cada um. Veja que eles são iguais diante de Deus, mas cada um exercendo um papel diferente. Note, por exemplo, nós temos o prefeito. Somos humanos, debaixo das mesmas leis, somos iguais, não somos? Contudo, ele exerce uma função de respeito e, portanto, também deve ser respeitado pela função e a responsabilidade que ele carrega sobre si. Dessa mesma forma, dentro da nossa cidade, nós respeitamos a figura ali do prefeito, ou as hierarquias que venham. Por quê? São homens que carregam sobre si uma responsabilidade, eles são eleitos pelo povo para poder conduzir o povo, e eles merecem esse respeito. Veja, o que é cultural? Vamos lá para Pedro. 1 Pedro, no capítulo 3... Primeira Pedro 3, versículo 1 ao 6. O apóstolo Pedro também dando orientação aos casais. Ele diz o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é
de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Meus irmãos, olha a orientação que é dada aqui. Nesse contexto em que Pedro escreve, nós temos aqui muitas pessoas se tornando cristãs, dentro de um contexto onde havia idolatria, dentro de um contexto cultural em que, se o marido ele se tornava um cristão, ele era o cabeça do lar, ele conduzia toda a sua família. A esposa seguia a religião do marido. Contudo, quando era o contrário, a esposa se tornava cristã. Para a sociedade em que eles viviam, aquilo ali era terrível. A esposa já não anda mais no mesmo caminho do marido. Havia muitos que buscavam ali o divórcio. Havia muitos que acabavam maltratando a sua esposa, abandonando ela, por conta da crença que ela tinha agora. Mas também havia casos em que isso não acontecia. Qual é a orientação que o apóstolo Pedro dá? Veja, ele vai justamente contra aquilo que era cultural. A mulher, ela era inferiorizada. Não vai fazer a vontade do marido, não vai seguir a mesma crença, ela era deixada de lado ou maltratada muitas vezes. Então, para a mulher, ele é bem mais específico por conta do contexto em que ela vivia. Mas ele deixa bem claro, a orientação não é cultural, é uma orientação teológica, com base naquilo que Deus criou para cada um. Mulheres, vós igualmente sejam submissas ao vosso próprio marido. Por que ele orienta isso? Notem que os apóstolos em nenhum momento vai incentivar o divórcio. O divórcio não vem de Deus. Deus não criou o casamento para que houvesse divórcio nele. Mas a orientação é difícil. Vocês estão em um contexto cultural em que há um peso sobre a mulher, que ela toma essa decisão e agora busca ao Senhor dentro de um lar em que seu marido busca a idolatria. É difícil, mas mulheres, não procurem debater, não fiquem reclamando ou murmurando, pois com isso vocês não vão conseguir ganhar o seu marido. Qual é a instrução? Sejam submissas. Por quê? Por conta da sua prática, por conta do seu bom procedimento, aí sim você consegue ganhar o seu marido. Veja aquelas que reclamam, vão para a igreja, não vou, vamos, não vou, e fica ali repetindo, isso acaba gerando mais irritação do homem, do que na verdade ele acaba cedendo, e acaba criando esse atrito, cada um quer ter mais voz do que o outro, não é isso que é orientado. Haja de forma que o marido veja o seu bom procedimento. Isso aqui era cultural, essa prática. A orientação da submissão não é cultural, é uma orientação com base teológica. Todo o princípio que Deus criou para a família. Haja dessa forma. O que é que ele está nos ensinando aqui? Que a mulher ela deve ser honesta e respeitosa, mesmo dentro de um lar onde o marido não é cristão. E esse procedimento, ela dá testemunha da graça de Deus. Fazendo dessa forma, ela dá testemunha de que é verdadeiramente cristã e não entrando em conflitos com seu marido. Colossenses capítulo 3, versículo 18. Nós vamos ver uma orientação semelhante a essa. Paulo diz o seguinte, 18 a 21, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais,
não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Semelhante à orientação que ele dá à igreja em Éfeso. Esposas, sede submissas ao próprio marido. Detalhe, como convém no Senhor. O modelo para que as mulheres sigam dessa forma é no Senhor. Percebam que, para que essa família ande na contramão do mundo, ela deve dar testemunho de que é cristã. A esposa deve dar esse testemunho. Ela deve fazer de acordo com aquilo que o Senhor manda, submissa como ao Senhor, reconhecendo ali a figura do papel do marido. Continuando lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, ele vai dizer: maridos, amai a vossa mulher também como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja, onde é que há aqui machismo? O fato de que o homem ser colocado como cabeça, como figura de autoridade dentro do lar, isso não quer dizer que ele é machista. Ele recebe autoridade, mas ele não deve ser autoritário. Ele não deve impor os seus gostos e tratar a sua família como ele bem entende. O texto é muito claro. Como é que ele deve tratar a sua esposa? Com amor. Assim como o Senhor fez, assim como o Senhor a si mesmo se entregou pela igreja. Então, aqui não há machismo. Aqui há um homem que reconhece o valor da sua esposa. Aqui há um homem que ele luta, defende e busca proteger sempre a sua esposa. Aquele que corre perigo, que é humilhado, que sofre para que ela tenha os benefícios. Aqui não há machismo. Veja o exemplo que Cristo nos deu. Quando vamos lá para Filipenses 2, versículos 5 a 8. Paulo, orientando também a igreja em Filipos, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que foi que Cristo fez pela igreja? Ele amou essa igreja. Ele, estando em glória, se esvaziou da sua glória. Nós vemos aqui a sua obra, o que ele fez em favor da igreja. Nós vemos aqui como ele fez voluntariamente. Deixou toda a sua glória, sendo ele Senhor, se tornou servo, foi humilhado, levou sobre si os nossos pecados, sofreu uma morte terrível, uma morte humilhante, a fim de que a igreja fosse purificada e apresentada diante de Deus como igreja perfeita. Assim deve ser o procedimento daquele que é o cabeça do lar, o marido. Ele se entrega pela sua esposa. Ele deve ser aquele que deve ser forte para proteger a sua família. Veja que algum tempo atrás, há muitos anos, a gente desde criança era instruído a buscar ser forte. Os meninos gostavam de brincar muito de luta, as meninas iam brincar de casinha. Às vezes o outro estava ali se estapeando, daqui a pouco voltava a brincar. Os pais, quando a gente seguia na rua, olha, proteja sua mãe, mande sua mãe para a calçada, você fica do lado de cá protegendo ela, proteja a sua irmã. Desde pequeno, os homens eram instruídos a serem os defensores, aqueles que se colocavam em perigo para proteger a mulher, pois é a parte mais frágil. O que é ensinado hoje é que não, a mulher toma a frente, a mulher tem autoridade,
os homens estão ficando cada vez mais omissos. E com isso está gerando muitos problemas. Quantos e quantos casamentos hoje não encontram problemas terríveis, até mesmo coisas bobas, e rapidamente se divorciam. Por quê? As mulheres estão tomando a frente, levando um peso que não são delas, uma responsabilidade que não cabe a elas. Os homens que deveriam tomar essa frente e levar sobre si toda a responsabilidade, e eles é quem deve prestar conta, não elas, elas seriam protegidas por eles. Esses homens estão se tornando cada vez mais omissos, homens que não defendem suas esposas, homens que deixam as suas esposas tomarem a frente, se frustrarem enquanto eles estão omissos. Isso é tão terrível que o modo como a sociedade está induzindo os homens a serem hoje, os homens já não têm mais esse hábito de proteção. Vocês já viram alguém que, estando com a sua esposa, chega alguém, anuncia um assalto, o camarada correu, deixou a esposa? Eu tenho um colega que fez isso. Ainda estavam namorando, acabou anunciou o assalto, foi-se embora. A menina, claro, terminou com ele. Mas por quê? Não teve nem atitude de tomar a frente. Não, o cara está aqui anunciando assalto, ela vem para trás. Passa o que tiver, mas ela fica atrás dele protegida. Não, corre e deixa a mulher lá. Então veja o tipo de homens que estão sendo criados hoje em dia. É algo terrível. Mas o modelo bíblico de homem é aquele que se coloca diante da sua esposa. Aquele que leva toda a carga para que ela não sofra. Aquele que, mesmo tendo o papel de autoridade, a autoridade dele, tudo o que ele for fazer, ele arca com as consequências. Se a família está indo bem, boa. Se a família está indo mal, quem vai ser cobrado é ele, não ela. Esse peso não é dela. Quando houve o pecado original, Eva comeu do fruto, deu ao marido, esse também comeu. Mas o que é que Deus diz? Adão, por tua causa, maldita é a terra. Paulo, a escrever a carta aos Romanos, ele deixa bem claro, por culpa de quem entrou o pecado no mundo? Daquele que foi colocado como autoridade. Muitos hoje querem autoridade, mas não querem arcar com as consequências. Querem mandar, mas na hora da cobrança, não é comigo. Vejam, o princípio bíblico é, o homem, ele é o cabeça. Ele tem o papel de liderar, ele tem o papel de orientar, de proteger, mas também de se responsabilizar por tudo o que acontece no seu lar. Esse é o papel dele. A da esposa, ela ajuda, ela ouve a orientação do seu marido e ela é cooperadora do seu marido. Ela não leva de jeito nenhum essa carga. Então, perceba que o que o mundo nos ensina é que a mulher, ela exerce autoridade sobre o homem. Isso não quer dizer que a mulher não possa ter um cargo no seu emprego. Isso não quer dizer que lá no seu trabalho você tenha uma gerente mandando em você. Não, a Bíblia não está proibindo isso. Mas dentro da instituição da família criada por Deus, esse é o papel que foi dado ao marido, esse é o papel que foi dado à esposa. Dentro da família, a função de cada um não deve ser invertida, pois isso traz consequências terríveis. E há muitos divórcios acontecendo justamente por conta dessa inversão de papéis. O homem se responsabiliza, o homem, ele vai liderar, mas lembre sempre disso, vocês estejam prontos para prestar contas de tudo aquilo que acontece no seu lar, ainda que sua esposa falhou, assim como houve a falha de Eva, mas a responsabilidade era de Adão, ele vai ser cobrado diante de Deus e vai arcar também com as consequências. Cabe ao homem a liderança e a orientação do seu lar, cabe à esposa ser ajudadora, seguir essas orientações e cooperar com seu marido, não está abaixo do marido, mas é ao lado dele, cooperando com ele. Ele leva a carga, ela é o apoio do seu marido. Vamos aos filhos. Voltando lá para o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 1. Filhos,
obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu queria falar para as crianças, prestem atenção no que eu vou dizer a vocês, crianças, adolescentes, vocês amam a Deus? Amam. Quando Deus manda que obedeçam a seus pais, primeiro, obedeçam aos seus pais no Senhor. É por amor ao Senhor que se entregou por vocês, que vocês devem obedecer aos seus pais. Lembrem-se que os pais, para vocês, são bênçãos de Deus. Vocês já pararam para pensar, você, ainda criança, tem capacidade de trabalhar, de se sustentar, de se proteger? Observem o pequeno Benício, é dependente de tudo dos pais, mas Deus deu a Benício esses pais que cuidam dele, zelam dele, passam por muito sufoco para que ele tenha o que é de melhor. Ele é ali educado. Então, esses são os pais que Deus coloca nas vidas dos filhos. Busquem obedecer aos seus pais, pois eles são bênçãos de Deus na sua vida. Por que que a gente deve fazer sempre isso? A Bíblia sempre nos instrui. Se você for olhar o Antigo Testamento, as orientações que tinha enquanto o povo peregrinava, é que os filhos desobedientes, os filhos que não honravam os pais, os filhos que por vezes amaldiçoavam os seus pais, esses, ali dentro do contexto do povo de Israel, esse filho deveria ser apedrejado. Era abominação diante de Deus. Deus, ele não se agrada de filhos desobedientes. Lembrem-se, os pais de vocês conhecem mais coisas do que vocês, passando por várias e várias experiências. Então, quando eles passam uma orientação para que você faça ou algo que você não deve fazer, não fiquem chateados. Lembrem-se que eles têm mais experiência e que isso é para que vocês cresçam bem e sem arcar com consequências. Veja que aqueles filhos em que não lhe é imposto limites, eles tendem a ter muitos e muitos problemas. Exemplo, Adonias, filho do rei Davi, se você for olhar logo no primeiro capítulo de 1 Reis, vai lá contar a história de Adonias. Adonias fazia o que bem entendia. No versículo 6, vai dizer que Davi não contrariava o seu filho. Adonias fazendo aquilo que não era bom, querendo tomar ali o reinado do pai, não sendo de direito dele, mas ele queria tomar a frente. Não, o reino vai ser meu. Davi não o contrariou. As consequências disso foram terríveis. Adonias foi e fez o que bem entendia. Quando então Salomão foi feito rei, foi ungido rei, Adonias, posteriormente, depois de algumas coisas erradas que ele faz, Adonias então é morto. Por quê? Porque não lhe foi imposto limites. Então, filhos, quando os pais de vocês corrigem, é porque eles sabem que nós somos pecadores, constantemente nós vamos falhar. E se não impor limites, deixa solto, cada vez mais a gente vai fazendo o que bem entende, sem esperar por consequências. Eu conheci um camarada, ele tem um filho pequeno, já deve ter por volta de uns 7 anos, e ele disse que não disciplina o filho, que isso não demonstra amor, e ele está tentando ensinar o filho de outra forma. Esse filho reclama com o pai, xinga o pai. Toda vez que o homem tenta chamar o filho, faça isso, faça aquilo, o moleque começa a espernear. Menino, vamos embora, vai pegar a tua sandália. Não, não vou, estou com raiva. Pega a sua sandália para a gente ir embora. Não, não quero. Vai pegar, o papai está pedindo, vai pegar. E o menino, não, não vou. A mãe se irritou, pegou pelo braço, pega a sandália, pegou, vamos embora. Acabou. Mas o pai não fez nada. E dessa forma, ele sabe que sempre que ele espernear, o pai vai fazer o que ele quer, vai ceder. E isso acaba criando na mente da criança uma certa independência. Ele acha que ele
pode fazer o que ele bem entende e vai acontecer. Se eu espernear, eu vou ganhar. Não lhe foi imposto limites. E quando isso não acontece, a gente vê o desastre que é na sociedade. Quantas e quantas pessoas não têm limites, não têm empatia pelo próximo, faz o que bem entende sem se preocupar se vão prejudicar alguém ou não. E as consequências são terríveis. Meu avô me contava uma história que uma criança chegou em casa com uma fruta, chegou lá uma laranja. Ó pai, olha o que eu achei. O pai, meu filho, achou? Que legal, pronto, deixa aqui a laranja. Outro dia chegou com uma melancia. Ó pai, eu achei ali uma melancia. Meu filho, achou? Nem perguntou de onde foi que ele achou isso. Daqui a pouco esse menino foi crescendo e sempre chegando com mais coisas em casa, coisas de mais valor. E certo dia chega na casa desse homem vários homens e estão vindo atrás de seu filho. Pegaram ele, bateram bastante e queriam levar. Provavelmente iam dar um fim no menino, já rapaz. E o pai, sem entender o que foi que aconteceu, onde foi que eu errei, ainda deram a oportunidade de o pai poder conversar um pouco com o filho, e esse filho disse o seguinte ao pai: pai, vem cá. Pegou um graveto do chão, quebra aqui, pai. O pai, um pouco já mais idade avançada, quebrou o graveto. Pegou um outro graveto mais grosso, agora quebre esse. Forçou, mas ainda quebrou. Pegou um tronco, tenta quebrar esse, pai. O pai pelejou, não conseguiu quebrar o tronco. Sim, filho, mas eu não estou entendendo. Ele disse: olha, aqui era eu. Quando eu era criança, se o senhor tivesse me perguntado de onde é que eu estava trazendo aquelas coisas e tivesse me corrigido, ainda teria jeito. Eu cresci um pouco mais, foi mais difícil. Ia dar mais trabalho me corrigir, mas ainda assim o senhor conseguiria. Hoje eu já estou um adulto. Hoje a correção já não funciona para mim. Hoje essas pessoas que estão me levando é por consequência das coisas que eu pratiquei. Então, aquele pai chorou, o seu filho então foi levado. Mas é isso que a gente vê. Aqueles que não são instruídos e corrigidos não têm limites e fazem o que bem entendem. A Bíblia deixa muito claro que Deus, Ele nos corrige. Isso não é porque nos odeia, mas porque nos ama. Ele corrige o filho a quem ama, para que esse filho não faça mais aquilo que é ruim. Então, outro ponto que a gente deve observar: o que seria honrar os pais? A ideia de obedecer a esses pais e honrar não é simplesmente obedecer por obedecer. Exemplo, tem uma criancinha que o pai foi colocado de castigo, ele estava emburrado, estava com uma raiva, senta ali e fica olhando para a parede. O menino sentou, fez o que o pai queria na hora do castigo, sentou, mas olhou de lado assim por cima do ombro: eu estou aqui sentado, mas por dentro eu estou em pé. Então, nem nisso aí quis fazer a vontade do pai. Ou seja, obedecer não é simplesmente praticar aquela atitude, mas a ideia que ele coloca aqui é de obedecer, é ouvir a orientação dos pais, fazer e amar fazer aquilo que os pais orientam, é fazer interiormente e também exteriormente, fazer de boa vontade, sabendo que a orientação do pai é boa, ainda quando há correção, você entender que foi corrigido por conta do seu erro. Isso não deve trazer a você revolta com os seus pais. Então veja, o que deve ser motivado? Primeiro, obedeçam aos vossos pais no Senhor. Se amam a Deus, obedeçam aos vossos pais. Obedecer e honrar os pais não se limita tão somente à obediência que é dita ali, mas até mesmo na velhice, o apóstolo Paulo orienta lá em 1 Timóteo 5,4, que os filhos, eles também devem sustentar. Vamos lá para o texto de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4.
Diz assim: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. O filho honra o pai obedecendo ao seu pai, respeitando e cuidando dele até mesmo quando esse estiver velho. A orientação é: busquem praticar a piedade primeiro dentro de casa, honrem os seus progenitores. Assim como eles se dedicaram, muitas vezes ficaram acordados durante a noite enquanto você estava doente, cuidando de você, até mesmo adultos, aí 3 camaradas grandes já, tudo casado, mas ainda assim, se disser, ó, Davi está doente, rapidinho a Dilma corre, vai para lá na casa de Davi, aí como é que você está? Aí o que é que precisa? E está lá no pé, mãe, estou bem, não, mas está lá, cuidando. Até hoje, os nossos pais se preocupam conosco. Honrem aqueles que lutou para educar vocês, honrem aqueles que lutou para sustentar vocês, para que vocês fossem guiados por um bom caminho, para que vocês se tornem bons adultos, principalmente filhos de Deus, para que assim também sejam bons filhos para os seus pais. O filho que honra ao seu pai, ele não simplesmente só obedece aquilo que é mandado, mas ele faz com amor. Ele reconhece o valor dos pais e honra esses pais e cuida deles até mesmo na velhice. E por fim, meus irmãos, olha o que ele diz aí no versículo 4 do capítulo 6 de Efésios: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu quero chamar a atenção para a palavra pais. É comum a gente ler e entender que se refere ao pai e à mãe aí, não é isso? A palavra grega que está aqui nesse texto é a palavra paters, é o plural da palavra pai, é uma palavra masculina. Se fosse se referindo ao pai e à mãe, seria gones, mas aqui Paulo orienta os pais. Não quer dizer que a mulher não possa orientar os seus filhos. Assim como a gente vê que aqui Paulo instrui as esposas a serem submissas, não quer dizer que as esposas não devam amar. Mas no contexto aqui dessa igreja, algo que precisava ser explícito era essa submissão. A gente vai ver em Timóteo, por exemplo, que Paulo instrui que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas como amar o seu marido. Então, há vários textos que vão falar sobre casamento. Nesse específico, mostra aqui a submissão que a mulher deve ter. Da mesma forma, a mulher, ela também instrui os seus filhos, mas provavelmente o que Paulo está enfatizando aqui é algo que talvez estava sendo negligenciado naquela igreja. Homens, a responsabilidade de conduzir o seu lar, de instruir, é sua também. Isso porque tem homens que pensam o seguinte: eu trabalhei o dia todinho, eu me mato para poder pagar a escola dos meninos, para vocês terem alimento, para você ter segurança, pronto, eu chego em casa e agora eu quero somente descansar. A mulher que vai orientar as crianças. O homem, ele é o sacerdote do lar. Ele cuida da santificação do seu lar, ele orienta a sua casa. Então Paulo enfatiza isso aqui aos homens: vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina. Os pais, que muitas vezes é mais fácil que o pai se altere um pouco e grite mais com os filhos, ou queiram impor a sua autoridade, com isso eles provocam os filhos à ira. Os pais que não impõem limites aos seus filhos, eles também levam esses filhos à ira. E a forma como é criada, se a gente observar, muitas famílias que estão destruídas, muitos que estão presos, pessoas que praticam vandalismo, se olhar para como é a família dessas pessoas, normalmente são pais alcoólatras, pais que agridem as suas esposas, os seus filhos, e esses pais, então, eles não orientam a sua casa. Com isso, constrói filhos
que também vão repetir esse mesmo procedimento. Veja que ele também orienta que o pai, ele deve disciplinar. De novo, filhos, não fique triste com a disciplina. Se está errando, o pai de vocês, ele busca corrigir o erro e lembrar que o erro traz consequências, para que, se você não for corrigido em casa, se você não tiver limites, vai ser corrigido lá no mundo, e as consequências são piores. É melhor que se corrija ainda enquanto está em casa, que seja orientado, instruído a como ele deve agir. Veja como a Bíblia nos instrui. Provérbios 13, 24 nos diz o seguinte: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Outra orientação de Provérbios, capítulo 29, versículo 15: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. É necessário impor limites, é necessário que haja disciplina, para que eles saibam as consequências de erros e que eles não venham praticar. O que é que o mundo nos ensina? As crianças, elas não precisam se submeter à autoridade dos pais, elas podem ser livres, elas podem fazer o que bem entendem. Que tipo de sociedade será construída dessa forma? Aquele pai que exagera na sua autoridade, é autoritário, ele desconstrói o seu lar, ele cria filhos rebeldes, ele acaba oprimindo a sua esposa. Não é essa a orientação bíblica. Aquele que exerce autoridade é aquele que se coloca em favor da sua família. Ele sofre para que a sua família tenha benefícios, nunca agindo sendo autoritário dentro do lar. A esposa que reconhece o papel do marido, sabe o tanto que ele se desgasta, ela também segue a sua orientação. E ela divide ali com ele também a carga, ela coopera com a sua função, para que o peso sobre ele também não seja tão grande. Ela não leva sobre si a carga, mas ela colabora com ele. Veja que a mulher pode fazer coisas fora do lar. Não é a instrução bíblica, a mulher tem que ficar dentro do lar. Exemplo, a mulher virtuosa de Provérbios. O que é dito lá no texto? Ela levanta cedo, ela faz tudo aquilo que é necessário, ela adquire uma propriedade, ela tem ganhos, o seu esposo, os seus filhos vê como ela é ditosa, mas ela colabora com o esposo, não está sobre ela a carga, a responsabilidade de manter o lar, mas ela também tem ganhos. Veja que ela está sempre colaborando com o seu esposo, nunca levando sobre si um peso. Então, a família que anda na contramão do mundo, note que a orientação bíblica, os princípios que é ensinado aqui, se aplicam a nós. Havia uma pressão por parte da cultura, para que eles se divorciassem, por qualquer besteira, havia ali a dissolução do casamento. Não é essa a orientação que está sendo dada aqui. As esposas, elas não devem ser submissas. Essa era a pressão que a sociedade tinha. A orientação bíblica é que elas sejam submissas. Semelhantemente, isso acontece hoje. Os filhos, por que é que Paulo enfatiza? Obedeçam aos vossos pais, porque era um contexto também de muita desobediência. Veja que essa família, as famílias da igreja estavam sendo instruídas aí na contramão daquilo que a sociedade estava impondo. Elas estavam sendo instruídas a agradar a Deus e fazer a vontade de Deus conforme a instituição da família que Ele criou, e não como o mundo acha que deve ser a família. Do mesmo modo, essas mesmas orientações cabem a nós hoje, porque ainda que não seja no contexto de idolatria como era na época, mas ainda assim a cultura também influencia da mesma forma os homens serem omissos, ou muitas vezes machistas,
as mulheres tomarem a posição e levar uma carga que elas não suportam mais na frente, os filhos serem desobedientes, os filhos adquirirem uma certa liberdade, eles não têm que se submeter aos pais. E quantos vídeos a gente não vê, e filhos rebeldes fazem justamente isso, desobedecendo, fazendo o que bem entende, não dão ouvidos às orientações dos seus pais. Isso é o que a sociedade tenta impor na igreja. Mas a orientação bíblica é que eles devem, cada um, exercer o seu papel dentro do lar, para que esse lar seja estruturado, e principalmente para a glória de Deus, e tendo Cristo como modelo. Filhos, amam ao Senhor, lembrem-se do que Ele fez por vocês, de como Ele se entregou por cada um de vocês. Amam ao Senhor, façam primeiro por amor a Deus, e fazendo isso, vocês estão também honrando os seus pais. Esposa, sejam submissas, sejam cooperadoras dos seus maridos, como ao Senhor. Não é ruim servir ao Senhor. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. É bom servir a Deus. Os maridos devem seguir esse modelo, daqueles que se colocam à disposição de suas famílias, e esses têm o respeito das suas esposas e dos seus filhos, seguindo a orientação bíblica. O modelo é Cristo. A família que anda na contramão do mundo é a família que procura dar testemunha de cristã, que mostra na prática o que é ser um cristão. Essa é a família que anda na contramão do mundo. Que o Senhor continue nos abençoando, nos orientando de acordo com a sua palavra, e que possamos cada vez mais praticá-la, para que o mundo veja que somos diferentes, para que as nossas atitudes deem testemunho de quem nós somos, servos do Senhor, o Altíssimo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ó Pai bendito, soberano, te louvamos, ó Pai, por mais esse estudo, essa orientação que nos foi passada. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem sustentado a cada família, e te pedimos, Senhor, nos dá força para resistir, pois a cada vez mais que o tempo passa, vemos como o mundo tem confrontado a igreja, como ideologias tenta adentrar as portas da igreja, como o mundo tem tentado dissolver a família. Mas te pedimos, ó Pai, nos orienta por meio da Tua palavra, a cada dia buscando a Tua orientação para resistirmos às perseguições, resistirmos a esses dias maus, para que possamos sempre glorificar a Deus com as nossas atitudes, glorificar a Deus com aquilo que falamos, e a cada instante possamos dar testemunho de Cristo em nossas vidas. Ser com os teus servos que ouviram a orientação da tua palavra, que ela seja aplicada em nossos corações, para que não sejamos tão somente ouvintes, mas praticantes dela. Continua, Pai, abençoando a tua amada igreja, para que mais e mais ela venha crescer e glorificar o teu santo nome. Essa é a nossa oração em nome de teu Filho Jesus. Amém.